Aqui sobre o cálculo da armadura de aço, né, para pilar, temos este exemplo aqui, calcular a armadura aqui, né? Neste caso será com essa configuração de uma barra em cada vértice. Tem aqui os dados, né, da dimensão, 30, a largura é 14, o de linha aqui é 3 centímetros. O FCK 20 MPa, comprimento do pilar, né, seria, no caso a altura dele, comprimento equivalente aqui, é 3 metros. O FK é a força que está sendo aplicada sobre esse pilar, é de 100 kN. No cálculo a gente vai usar majorado, né? Então seria o FD, só que o FD, como é uma força normal, então seria o ND, força normal de cálculo, que seria o 100 vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração. Lembrando aqui, né, vai precisar desse valor aqui, o sigma CD, que é 0,85 FCK sobre 1,4. O FCK tem que ser em kN por centímetro quadrado. Então, de 20, aqui está 20 em MPa, então kN por centímetro quadrado seria 2. Então, fazendo o cálculo aqui, a gente vai chegar no resultado de sigma CD seria 1,214 kN por centímetro quadrado. Mas isso a gente pode fazer o cálculo posteriormente ou jogar direto na fórmula. Né? O valor aqui, 0,85 vezes 2 sobre 1,4 aqui. Isso aqui é algo que deve se saber, né, como premissa. Isso aqui. O que a gente precisa? Então, para achar essa área, a fórmula é essa aqui. A gente precisa do valor de ômega, base, quer dizer, a largura dela, vezes a altura, né? Seria o 14 vezes o 30 em centímetros, vezes o sigma CD, que seria esse resultado aqui, sobre o FYD. Né? Se o aço vai ser usado é CA50. Então 50 sobre 1,15, que é 43,48. Então, ok, então a gente precisa, para achar esta área, só do ômega aqui, porque isso aqui tudo a gente já tem. Porém, para achar o ômega, a gente vai precisar do valor do Ni e do Mi. O Ni a gente acha tranquilamente aqui, porque os dados aqui a gente vai ter o ND, que é o 100 vezes 1,4, porém, nesse caso, como a base, a largura é 14 centímetros e o mínimo permitido, né, sem majoração extra, seria de 19 centímetros, a gente vai ter que usar uma majoração adicional. A gente vai um coeficiente adicional aqui que é usado nessa tabela aqui, ó. Quando ele é maior que 19, esse coeficiente é sempre igual a 1, ou seja, nem precisa de colocar na conta. Porém, quando ele é menor, a gente vai precisar de aumentar esse coeficiente. Então, a gente tem que, quando ele é de 14, que é o mínimo permitido por norma, é 1,25. Então, este ND aqui seria o 1,4 vezes 100 e ainda vezes 1,25, que é o coeficiente de majoração adicional. Daí a gente vai achar o valor do ND. E isso aqui a gente acha tranquilamente. No enunciado tem aqui, né, o B14 e tal. E para achar o Mi, a gente vai precisar, no denominador, tudo a gente tem tranquilamente. Só que a gente vai precisar do MD, que é o momento de cálculo. Então, para achar esse MD, a gente vai precisar de comparar os valores de lambda e lambda 1. A gente calcula o lambda com essa fórmula que é fácil, 3,46 vezes o LE sobre H, joga os dados aqui e chega no lambda, que é 34,6. Para achar o lambda 1, a gente vai precisar, é essa fórmula aqui.
25 mais 12,5 vezes E1 sobre H. Este E1 é excentricidade de primeira ordem. Então, eu vou falar aqui o que é excentricidade de primeira ordem e excentricidade de segunda ordem. Aqui, ó, quando tem essa força ND aplicada bem no centro do pilar, no centro geométrico dele, só vai ter compressão. Não vai ter excentricidade. A excentricidade é quando esta força ela é deslocada, ela é aplicada fora do centro de gravidade. Seria por aqui mais ou menos. Aí, excentricidade, no caso, a excentricidade de primeira ordem é esse deslocamento que sofreu aqui, ó, essa distância. Então, se caso, aí o que acontece? Isso aqui é a excentricidade de primeira ordem, beleza. A gente vai calcular o lambda. Aqui temos o lambda, a gente já calculou, tá, 34,6. Para ele, né, a gente precisa do valor dessa excentricidade. Por quê? Essa excentricidade de primeira ordem, como é que a gente vai achar ela? Seria isso aqui, ó. Não temos ela, podemos encontrá-la a partir do valor de M1D mínimo. Tem-se essa fórmula aqui. Aqui no caso, igual eu falei, a largura é 35, o valor de ND deve receber um coeficiente adicional. Então, é isso que eu já expliquei. Então o ND seria 1,4 vezes 1,5 vezes a força, que é de 100 kN. Então o ND seria isso aqui, 175 kN. Então, usando essa fórmula, aqui, ó, substituindo os valores, aqui o H tem que estar em metros, a gente vai achar que, substituir aqui os valores, MD é igual a 4,2 kN metros. Só que a gente precisa em kilonewtons centímetros, então multiplica por 100. Então vai ser isso aqui. Achamos o M1D mínimo. Ou então a gente pode alterar a fórmula, eu alterei ela, né, para não ter que usar o H em metros, porque senão seria o único lugar no meio de toda a conta em que o H teria que estar em metros. E a gente trabalha sempre com centímetros, então para evitar essa confusão e estar errando, eu alterei ela para que a gente possa usar o H em centímetro. Então eu prefiro usar esta aqui, que ficaria desse jeito aqui, ó, 10 ND, a gente chega no mesmo valor. Por exemplo, o ND, que é 10 vezes ND, 10 vezes 175, que multiplica 0,15 mais 0,003 vezes o H. Agora o H está em centímetro, 30 centímetros, em vez de 0,3 metros. Então a gente chega no mesmo resultado. Só que esse resultado, 420, já é em kN centímetros. Então a gente pode obter o valor de E1, porque a fórmula, né, uma outra fórmula para o M1D mínimo é o ND vezes o D. Só que esse D é o deslocamento em relação ao centro geométrico, que seria isso aqui, ó, que eu mostrei, esse deslocamento aqui, que seria igual ao E1. Então, esse D seria o E1. Então, isolando ele, ficaria M1D mínimo sobre o ND. Então, a gente já calculou o M1D mínimo. Colocamos ele aqui e o ND aqui embaixo, a gente chega que o E1 é igual a 2,4 centímetros. Então, com o valor de E1, a gente pode, por fim, calcular o lambda 1. Substituir ele aqui. Agora a gente já tem o valor de E1. O H em centímetros. O alfa B é sempre 1. Aqui, então, o lambda 1 é igual a 26. Então, a gente vai comparar o valor de lambda com lambda 1.
Lambda foi o valor de lambda foi 34,6. Lambda aqui é o índice de SBOT. E o lambda 1 foi 26. Lambda é maior que lambda 1. Então, a gente vai precisar de calcular a excentricidade de segunda ordem. Por quê? A gente vai precisar de calcular pelo fato de, quando se aplica esta força ND fora do centro, vai haver um momento gerado que ela vai ficar nessa posição, que vai haver esse deslocamento. Então vai passar a ser uma flexocompressão. Então ela continua na mesma posição em relação a esse centro de gravidade na parte de cima aqui, né, que seria aqui, essa distância ali, ó. Vou colocar ela aqui também. Seria essa distância aqui, ó, que seria o E1. Isso aqui é o E1. Porém, como o lambda foi maior que o lambda 1, a gente vai precisar de calcular a excentricidade de segunda ordem. Por quê? Porque quando ele é menor, esse deslocamento aqui é tão pouco que a excentricidade de segunda ordem é tão pequena e acaba sendo desprezível. Então, quando ele é maior do que o lambda 1, né, o lambda é maior que o lambda 1, a gente precisa dessa excentricidade. E o que seria essa excentricidade de segunda ordem? Porque se a gente for olhar, o E1 aqui, ó, ela é a mesma. A excentricidade de segunda ordem é o tanto que o centro geométrico daqui de cima, da face de cima aqui, ó, do topo, se moveu em relação ao do de baixo aqui, porque o de baixo permaneceu parado, né? Ele é fixo, como, tipo, por exemplo, na sapata. Então, como que a gente acha ele? Seria aqui, ó. Seria, o E2 seria essa distância a distância que o centro geométrico percorreu. Então, seria isto aqui, ó, essa distância aqui que eu marquei. Então, essa distância é o E2, excentricidade de segunda ordem. E essa aqui é a excentricidade de primeira ordem. Então, agora, o MD ele vai ser igual o ND vezes essa distância aqui. Ó. O ND vezes a soma do E1 com E2. Então, temos aqui, para achar esse E2, tem a fórmula prontinha aqui já. Calculou? Então, só voltando aqui, ó. Achou o E1, com o valor do E1 a gente acha o lambda 1, compara-se o valor de lambda com lambda 1, lambda 1 é maior do que o lambda, quer dizer, o lambda é maior que o lambda 1, a gente vai ter que calcular a segunda excentricidade de segunda ordem com essa fórmula. Joga os dados aqui, chega no resultado. Isto aqui, ó, é o Ni0. É a fórmula para ele. Então eu já prefiro, né, jogar a fórmula do Ni0 aqui diretamente, ao invés de calcular o valor de Ni0, jogar ele aqui. Então, temos aqui o valor de E2. Igual eu falei, o MD ele é igual ao FD vezes o D. Só que agora, como o lambda é maior que o lambda 1, a gente vai precisar de excentricidade 2. A gente já calculou ela. Então, o D vai ser o E1 mais E2. O FD a gente tem, que é o ND. Então, fica essa expressão aqui, ó, 175 vezes a soma de E1 mais E2. A gente vai chegar que o MD é igual a 752,5 kN/cm. Calculamos, então, o MD. Belezinha. Agora, por fim, a gente pode achar o Mi. Jogo o valor do MD aqui. Substitui-se esses valores aqui. Temos essa armação, a gente chega que o Mi é igual a 0,049.
ou seja, pode ser arredondado para 0,05. O Ni, tranquilamente, a gente acha, joga os resultados, temos o valor do Ni. Então, a gente vai ter que olhar qual seria o valor do deltinha. O deltinha, ele é a razão entre o D' sobre o H. O D' seria isso aqui, ó, o 3 centímetros, o H é 30. Então, D' sobre H, qual que é o valor? 0,1, ou 0,10. E com base nesse valor de deltinha e com base de como a armação vai estar posicionada, a gente vai usar uma em cada vértice, a gente vai usar a tabela A1.2. Então, usando essa tabela A1.2, a gente vai chegar que o ômega é igual a zero. Essa tabela é essa aqui, ó. Eu apaguei ela aqui. Mas a gente chega no valor de ômega é igual a zero, usando a tabela A1.2. Então, a gente substitui o valor aqui. Ômega é igual a zero, o que quer dizer? Zero aqui vai zerar tudo, e zero dividido por FYD, independentemente do valor do y, do FYD, a gente vai achar que a área de aço é igual a zero, ou seja, não precisamos nem de aço, o próprio concreto já consegue resistir à compressão. Porém, por norma, tem que calcular uma armadura mínima. E esta armadura mínima, temos aqui as condições para ela, as fórmulas para ela. Ou é isto, ou isto aqui. Isso aqui tem que ser maior que isso aqui. Então, ou seja, a gente calcula a armadura mínima com essa fórmula e depois com essa também escolhe o maior resultado. Então, por esta fórmula aqui, substituindo os dados, que seria isso aqui, a gente chega a 0,6. E por esta fórmula aqui, substituindo os dados aqui, a gente chega ao valor de 1,68 centímetros quadrados. Então, seria essa aqui a armadura mínima, né, com base no cálculo aqui. Porém, a norma também diz que o diâmetro mínimo permitido para ser usado em pilar é de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de diâmetro. E se a gente vai, por obrigação, ter que usar uma em cada vértice, a gente vai usar 4 barras, são 4 vértices. Então, usando isto, que seria de fato a mínima, né, a efetiva, a gente vai ter uma área de que a área de cada barra é πd ao quadrado, que o d é igual a 1, né, sobre 4. Só que a gente vai estar usando 4 barras. Então a área total de aço usada aqui, ó, o 4 corta com 4, vai ficar só o π. Então a área de aço será igual a 3,14 centímetros quadrados, ou seja, bem maior do que a mínima de cálculo aqui, ó. Então essa será, de fato, a armadura usada. Agora eu vou estar mostrando como que foi achado ali o ômega pela tabela. Aqui temos a tabela é essa aqui, os valores de ômega. Como a gente chegou que o lambda, que o mi é 0,05 e aqui não tem, ó, do 0 pula para 0,10, a gente vai pegar o maior valor, a gente pula para o maior, então vai considerar o 0,10. E o ni deu 0,34. Ó, do 30 pula para o 40, vai usar o 40. Então vai cruzar o 10 com o 40, que seria isso aqui, ó. Então o ômega foi igual a zero. Por isso que a área de aço foi nula. Agora, eu vou estar mostrando aqui um caminho mais rápido de ser calculado. Isso aqui é um roteiro que eu elaborei. É a mesma questão aqui. Então eu acho melhor já calcular a excentricidade de primeira ordem.
caso ela não tenha sido dada no enunciado. Porque às vezes ela pode ter sido dada, então tu vai usar a que foi dada. Se não foi dada, vai usar esta fórmula aqui para achar a excentricidade de primeira ordem, que vai ser simplesmente em função de h. Então eu vou mostrar aqui o porquê dessa fórmula. Essa fórmula aqui eu cheguei nela, mas sempre bate. Temos duas fórmulas aqui para o M1D mínimo, né? Que seria isso aqui, né? Essa aqui é a fórmula alterada. Aqui eu alterei para usar o H em centímetros. E temos essa aqui, o M1D mínimo é igual a ND vezes o D. Então, isto aqui é igual a M1D mínimo. Isso aqui também é igual a M1D mínimo. Ou seja, quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Então a gente iguala as duas, ó. A gente iguala as duas equações aqui. Então a gente pode cortar o ND aqui com ND aqui. Aí soma o ND e fica 10 que multiplica isso aqui. Vai ser igual ao E1. Né? Porque o D aqui, ó, ele é o E1. Então o E1 acaba sendo o 10 que multiplica isso aqui. Só que se fizer distributivo aqui, vai chegar nesse resultado aqui. Então o E1 é igual a isso aqui, ó. Por isso que está aqui. Isso aqui é só demonstração. Não precisa de saber fazer o porquê, né, no caso. Mas agora a fórmula inicial, a primeira coisa a se fazer é achar o E1 com essa fórmula. Beleza, achou o E1. Então com o E1 a gente pode achar os lambda todos aqui, né? O lambda, que é o índice de esbeltez, ele não depende do E1. Tal. Mais fácil ainda, achamos ele facilmente. Já o lambda 1 a gente precisa do E1, por isso que eu falei lá para calcular ele logo de cara, logo no início. Então a gente joga o valor do E1 aqui sobre H, o alfa B é sempre 1, a gente acha o lambda 1. Então a gente compara o valor do lambda com o lambda 1. Se o lambda for menor que o lambda 1, a gente não vai precisar de calcular o E2, a excentricidade de segunda ordem. Então o MD vai ser simplesmente o FD, que é o ND, vezes o valor de E1, que a gente calculou aqui no início. Agora, se o lambda for maior que o lambda 1, aí a gente precisa de calcular o E2, que tem essa fórmula aqui. A gente acha o E2. Então, neste caso, como vai ter que ser considerada a excentricidade de segunda ordem, o MD vai ser igual ao FD, ou seja, o ND, vezes o somatório de E1 com E2. Então, aqui a gente vai achar o MD tranquilamente, só substituir os dados aqui. Com o MD calculado, a gente calcula o Mi e o Ni facilmente. O Mi é o MD, que acabamos de calcular, vezes isso aqui, dividido por isso aqui. Beleza? A gente vai achar o Mi. Acha o Ni facilmente, com os dados iniciais mesmo. Temos o Mi, temos o Ni, a gente determina o valor de deltinha, né, que é dividir o D' pelo H, e a gente vai saber qual a tabela a ser usada para achar o ômega, né, com base nas posições das barras que a gente vai querer usar, se é 4 barras, uma em cada vértice, se é 6 barras. Então a gente olha lá qual a tabela que é apropriada, a gente acha o ômega. Achou o ômega, a gente pode por fim calcular a armadura. Então é com essa fórmula aqui, porque a gente já tem um ômega. O resto aqui que eu não deixei marcado, a gente já tem tudo, né? O FYD a gente não tem no enunciado, mas a gente sabe que o ferro usado em construção civil é o aço CA50. Então o FYD seria o 50 dividido por 1,5, que é o 43,48. Então a gente usa essa fórmula, acha o valor da área de cálculo, porém a gente tem que ver se essa área, se ela não é, né, menor do que a área mínima, a armadura mínima. Se for, a gente vai ter que usar a armadura mínima. Então a gente calcula a armadura mínima, que é o maior dos seguintes resultados. É isso aqui, ó. Isso aqui está com o mesmo cálculo que eu fiz daquela vez, né? Aqui já está com os valores inseridos. Porém,
seria 0,15. Aqui, esse 175 aqui é o ND. Isso aqui é o FYD. Aí a gente joga os resultados igual estava aqui e chega aqui. Ou isso aqui, ó. 0,004 vezes o B vezes o H. Então a gente deixa do jeito que estava e chega nesse valor. Então a armadura mínima necessária seria 1,68 centímetros quadrados. Então a gente compara. Porém, como a gente tem que usar 4 barras, por ser 4 vértices, uma em cada vértice, e cada uma, no mínimo, tem que ter 1 centímetro de espessura, 10 milímetros, a área vai acabar sendo de 3,14, muito maior do que a mínima necessária.